A campanha eleitoral começou e que para ela aconteça, existem regras, né? E o juiz, o promotor eleitoral e o chefe do cartório eleitoral convidaram os representantes de partidos e da mídia para uma reunião onde serão definidas os horários, os dias, as formas do marketing eleitoral. E vocês vão saber como será feito tudo isso a partir de 9 de outubro agora. Então, Roberto, essa reunião hoje, vocês convocaram os partidos e a mídia no geral, né, a TV, a rádio, para definir como será dividido o tempo de propaganda eleitoral? Exatamente, porque agora são 40 minutos de propaganda eleitoral, 60% é para o cargo majoritário e 40% para o candidato às vagas proporcional, o vereador. Agora, a partir de que data? É a partir do dia 9. A reunião ocorre hoje, amanhã os partidos entregarão nas rádios as mídias e a matéria já começa a ser veiculada, a propaganda já começa a ser veiculada dia 9. Quais os horários? A propaganda começa exatamente no dia 9 até o dia 9 de outubro até o dia 12. Os horários é 70 minutos entre 5 e 11 horas da manhã, aquelas inserções, das 11 às 18 e entre 18 e 24 horas. E vai ter o horário de que o candidato pode se manifestar também? Tem o horário pela manhã, salvo engano é das 7 horas, e o outro horário é meio-dia. Qual que é a importância que você acha das pessoas ouvirem, assistirem esses programas eleitorais? Porque eles começam a conhecer as propostas dos candidatos, o plano de governo, principalmente da majoritária, e também, no caso da proporcional, o que os candidatos a vereadores têm a oferecer para a população. Tá certo. Então, está todo mundo convocado a assistir, a ouvir, para poder conhecer melhor quem quer eleger, tá certo? Dia 15 de novembro. Exatamente, porque essa propaganda de rádio e de TV sempre foi bem fundamental, bem decisiva para que os eleitores possam escolher o seu candidato e tenham mais um grau de confiança no que vai escolher, para definir, na verdade, quem será o seu representante no município. Doutor, do mesmo jeito tem juiz eleitoral, tem promotor eleitoral? Isso, exatamente. Nós somos em 3 promotores aqui na cidade e a cada 2 anos altera-se o promotor eleitoral, mas sempre há um. E agora, para essas eleições, para esse biênio dessas eleições municipais, o promotor eleitoral sou eu. Nessa eleição especificamente, ou nas eleições, qual exatamente é o papel do juiz e do promotor para a população? Em que circunstância ela pode procurá-los? De acordo com o artigo 127 da Constituição, são funções institucionais do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dentre outros interesses. Então, a defesa do regime democrático é atribuição nossa e o Ministério Público atua nas eleições, sobretudo tentando garantir a regularidade do pleito e tentando coibir abusos que podem eventualmente ser praticados. E a nossa atuação é demandando, no mais das vezes, o Poder Judiciário. Em algumas situações nós podemos tomar atitudes isoladamente, mas no mais das vezes nós acionamos o Poder Judiciário pedindo determinadas providências. Doutor, o senhor acha que com a pandemia, com tudo que está acontecendo, muita coisa vai mudar? O que o senhor está sentindo e o que o senhor está sendo orientado para isso? Nas últimas eleições gerais que nós tivemos no Brasil, em 2018, as características da campanha eleitoral já mudaram bastante. E agora a tendência é isso se manter em razão da pandemia, dificuldade de contato social, etc., necessidade de manter o distanciamento. Então a tendência, o que nós estamos esperando é que a campanha seja realizada sobretudo pela internet, como já aconteceu, aliás, nas últimas eleições. E como promotor, qual que é a orientação que o senhor dá para a gente, para os eleitores, para a comunidade? Qual que é a sua palavra? Eu diria que o objetivo de toda campanha eleitoral é menos proporcionar ao candidato o seu direito de divulgar suas ideias e mais proporcionar ao cidadão o direito de conhecer cada candidato. Então eu diria que, para a população em geral, procure conhecer todos os candidatos, as características positivas e negativas,
E como seres humanos que todos somos, nós temos essas características positivas e negativas. Então procure conhecer tudo de modo o mais completo possível, cada candidato, para fazer uma escolha consciente. Mas e votar, né? Porque tem uma previsão de uma abstenção enorme. O senhor acha que tem que votar? Bom, aí eu acho que dependeria muito das condições de saúde de cada um. Mas o voto é muito importante. Não resume a democracia, não resume a cidadania. A cidadania e a democracia não se limitam ao voto, mas, sem dúvida, esse é um momento muito importante. Doutor Sansão, o objetivo maior dessa reunião foi o sorteio da ordem dos candidatos e dos partidos na programação da rádio. Exatamente. Hoje foi o sorteio para o início da propaganda eleitoral. Quem serão os primeiros candidatos a prefeito a terem as suas propagandas veiculadas? E depois desse primeiro sorteio, aí segue a ordem, né? O último do primeiro dia passará a ser o primeiro do dia seguinte e a ordem segue-se normalmente. Bom, como juiz eleitoral, qual que é a palavra do senhor para os eleitores, primeiro? O voto sempre deve ser consciente, por isso que é importante a propaganda eleitoral, para que os eleitores possam conhecer os candidatos e as suas propostas, né? E votar naqueles cujas ideias sejam compatíveis com as ideias dos eleitores. E os candidatos? Qual o recado do senhor para os candidatos? Os candidatos, na minha opinião, eles devem, de fato, veicular as propostas que possuem para, né, o desenvolvimento da cidade, e de forma verdadeira, e a propaganda ela tem esse viés, né, de ser o meio pelo qual o candidato se apresenta à população e veicula as ideias que tem, né, para serem implantadas com o objetivo de fazer com que a cidade possa se desenvolver de forma adequada para todos. Bom, o judiciário tem trabalhado online, né? Como que vocês vão fazer? Os senhores vão fazer para as eleições agora, nesse período, até o dia 15 de novembro? Existe um calendário, de fato nós estamos vivendo uma época de pandemia, na qual todos os trabalhos, na maioria deles, estão sendo feitos de forma virtual ou eletrônica. Porém, hoje nós preferimos fazer essa reunião de forma presencial, porque havia necessidade de estabelecer alguns consensos com relação aos partidos e coligações, no que, por exemplo, qual horário que deveriam entregar as mídias para as emissoras. Então, por isso que fizemos de forma presencial. Mas os demais atos do cartório eleitoral serão feitos por meio eletrônico, né, virtual, para preservar, né, diminuir o contato das pessoas para que não sejam contaminadas com esse vírus. Tá bom, muito obrigado e muita energia, porque daqui para frente muito trabalho, né? Muito obrigado e boa sorte a todos.